O Pontos Cardeais de hoje tem um roteiro imperdível porque viajaremos ao longo de 5 concelhos. É verdade, este programa terá uma dinâmica diferente para lhe mostrar as principais potencialidades desta região. Fique na nossa companhia, espreite as imagens seguintes e veja se reconhece alguma destas terras. Com a ajuda da ADLAP, Associação de Desenvolvimento Dão, Lafões e Alto Paiva, iremos conhecer Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vozela. Um Pontos Cardeais recheado de história, património natural, gastronomia e, claro, muitas curiosidades para lhe mostrar. A ADLAP é uma associação que promove o desenvolvimento rural e valoriza a intermunicipalidade. A região Dão, Lafões e Alto Paiva tem diferentes paisagens, mas todas de valor notável. A natureza tem recursos que permite a estes 5 concelhos fomentarem um turismo assentes nos valores e tradições, mas com a ambição de crescimento no futuro. Oliveira de Frades é capital do frango do campo. Na mestria de receitas passadas, perpetua-se uma gastronomia típica e singular. Hoje viajaremos também pela história, com registros longínquos e pelos espaços de natureza. Oliveira de Frades tem um património natural extenso que abraça a população ao longo de todo o território. No seio desta vila beirã, urge uma indústria que ao longo dos anos tem crescido. A ADLAP procura ter o máximo de participação no desenvolvimento dos municípios associados. Desde logo uma abordagem participada, uma abordagem que no fundo, são ouvidas as populações e o desenvolvimento local é isso mesmo, é perceber quais são as fragilidades do território e poder, através de fundos comunitários, poder intervir. O frango do campo é sem dúvida o produto rei dos oliveirenses. A Confraria Gastronómica do Frango do Campo apresenta várias propostas e nas entradas já temos à nossa espera as empadinhas de frango do campo, o frango do campo, peitinhos de frango do campo com ananás grelhados. Depois as moelas, também de frango do campo, também é um prato muito característico aqui da nossa zona. As coxinhas de frango, o frango frito ao limão, os panadinhos de peitos de frango do campo. Temos uma sopa de frango do campo com maçã e peitinho de frango frito. Um dos ingredientes mais versáteis da cozinha portuguesa não se esgota por aqui. Temos efetivamente um produto que pertence à família do frango do campo. É o capão, que é um frango do campo com mais idade, que se caracteriza pelo facto de ser castrado. Também se faz e se confecciona com frequência feijoada de frango. Hoje temos aqui outro prato especial, que é uma cabidela de polarda. O que é a polarda? É uma galinha antes de entrar em produção. E depois temos aqui um prato que é um prato que se adaptou muito bem ao gosto da região, que é um bifinhos de frango fritos com queijo e pimenta rosa. Como não temos tempo a perder, partimos uma vez mais à descoberta da história que marcou o concelho. O Dolmen de Antelas é um monumento funerário megalítico erguido há mais de 5.000 anos. É considerado um dos mais interessantes e importantes de Portugal. O Dolmen da Arca é também uma herança megalítica. Devido ao desgaste da sua aparência, a interpretação científica é mais difícil. De outro período histórico, é possível calcorrear uma estrada romana. Um pequeno troço dos caminhos de Santiago que nos conduz a uma aldeia praticamente desabitada. Seguimos para o Museu das Técnicas Rurais, Museu Municipal de Oliveira de Frades. O percurso expositivo começa com uma caracterização geográfica, geológica e botânica da sub-região de Lafões. Segue-se depois o espaço arqueológico, onde se encontram vestígios materiais da passagem do homem ao longo dos tempos.
De seguida, apresenta-se o espaço rural, onde encontramos as alfaias e os objetos agrícolas mais representativos de um cotidiano passado. No piso superior é a área das artes e ofícios. A natureza que nos acompanha ao longo da viagem vai dando mais de si. O Carvalhedo da Gândara tem extensão aproximada de 9 hectares e é considerado o mais seco de toda a Europa. A Albufeira de Ribeiradio é acompanhada de um miradouro que o embalará numa paisagem expressiva, cheia de beleza e encanto com o azul, que vai contornando as margens. Absorvidos pelo verde, os ares bucólicos das encostas são para descobrir sem pressas. O Pontes Cardeais segue então para o próximo município. São Pedro do Sul é muito conhecida pelo termalismo, mas não só. O património natural é muito extenso, as paisagens são a perder de vista e a doçaria tem particularidades bem distintas. As termas de São Pedro do Sul são a principal estância termal de Portugal e uma das maiores da Península Ibérica. Estão divididas em 2 espaços, o balneário Rainha Dona Amélia e a estrutura mais moderna, o balneário Dom Afonso Henriques. As ruínas do balneário romano são um ponto obrigatório de paragem. É um dos complexos termais de origem romana mais importantes e bem conservados no país, com uma utilização contínua ao longo de 2000 anos. A zona ribeirinha de São Pedro do Sul vê correr o rio Voga numa simbiose perfeita entre edifícios e arvoredos. Para um descanso perfeito e cômodo, o Grande Hotel Lisboa dispõe das comodidades ideais. A modernidade está aliada ao charme e ao conforto. Este território tem pratos e sabores muito distintos. Broa frita, tem a chouriça caseira e tem a morcela e tem a farinheira, que é muito boa. Seguimos para os pratos de peixe. Tem o filete de polvo com migas e depois a seguir temos o bacalhau à tijoaquim. Já estamos de água na boca só em olhar para os pratos de carne. Tem aqui o cabritinho, que acompanha com migas e batata a murro. Depois temos aqui a vitela assada à moda de manhoce, que é um prato também nosso. E por fim, as sobremesas. Tem aqui as migas de pobre, é feita com amêndoa, pão. Temos aqui o leite creme e temos as natas do céu, que também é fabrico nosso. A Ecopista do Voga tem uma parte do seu percurso em São Pedro do Sul. Aqui estende-se ao longo de 3 km e pode desfrutar de saúde e bem-estar na antiga linha férrea. O Parque Urbano das Nogueiras é um espaço de lazer para usufruir sem reservas. Covas do Monte é uma aldeia que se mostra reservada e pacata. Mas nem sempre. O rebanho comunitário dita as regras e pela manhã entopa as ruas estreitas amparadas por antigas construções. Mais de 300 cabras sobem a aldeia em direção à serra. Bem camufladas, deixamos de as ver e a aldeia retorna ao recato. Bem no alto da Serra de São Macário está uma pequena capela que todos os anos traz até si muitos fiéis. O aproveitamento de energias renováveis está muito presente na Serra. Nós estamos a definir uma estratégia para toda a região ao nível de 2030, portanto 2030, e estamos em sintonia com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões e naturalmente com os municípios e com as pessoas. Haverá com certeza fundos para a área da eficiência energética, haverá com certeza fundos dentro do PDR para continuar o trabalho que temos feito no desenvolvimento local e na fixação de pessoas e jovens também nesta área da agricultura. A aldeia de Manhoce guarda costumes que têm passado várias gerações. O grupo de cantares de Manhoce leva o nome da terra além fronteiras. Mulheres que se honram do berço onde nasceram e trazem na voz a tradição. A necessidade que havia de se construir e fazer música, porque estivemos fechados durante muito tempo, e portanto o cantar, o canto e a dança eram inventados e reinventados, e o gosto por aquilo que cantam e o gosto por saber que este canto já vem de gerações em gerações e aquilo que estamos a fazer é dar-lhe continuidade. O grupo tem letras religiosas e pagãs. Tudo isto fazia parte das antigas romarias. A sua maneira de cantar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de estar, portanto, é a identidade da própria terra. São Pedro do Sul é um território vasto em paisagens, onde dá vontade de parar a cada instante.
Estamos quase a partir para outro município, mas antes vamos conhecer o pão de ló típico da terra. Este produto é diferente porque na sua confecção leva farinha de milho, limão e, no fim, uma calda especial. Vila Nova de Paiva é uma vila da sub-região Viseu-Dão Lafões. Tem muita natureza por descobrir, história e sabores típicos. O Parque Urbano de Vila Nova de Paiva permite ao visitante ter a sensação plena da natureza, mas também experienciar um lugar moderno, feito para respeitar o espaço. As estações do ano devem ser apreciadas por toda a importância que têm. Acordar com o branco do gelo é um modo perfeito para desvendar novos horizontes. No centro da vila está o Museu Arqueológico do Alto Paiva, integrado no Auditório Municipal Carlos Paredes. O tempo é o elemento condutor do discurso museográfico e tema introdutório ao museu. Neste espaço, conta-se a história do território abrangido pela bacia do Rio Paiva, desde as suas mais longínquas origens até à época moderna. Ao lado está o posto de turismo. Receberá a informação necessária para a visita à Vila Nova de Paiva e encontrará uma loja cheia de produtos locais. O Parque Botânico Arbustos do Demo reúne mais de 1 milhar de espécies botânicas diferentes. Estão distribuídas por famílias, usos, propriedades e características. A água é um elemento muito presente no concelho, com os rios Covo e Paiva. As praias fluviais são uma constante. Cada uma tem as suas características e todos os verões recebem pessoas vindas de todo o país. A Praia Fluvial e Parque Urbano do Touro tem uma área extensa e está envolvida num espaço amplo e bem cuidado. A Praia de Fráguas tem uma atmosfera aprazível e calma. Na margem direita encontra-se o núcleo urbano histórico. Sem escolher direções, perca-se pelas pequenas vielas e espreita os distintos pormenores, a Via Crucis e as casas cheias de história. O património fluvial tem muito mais para ver. Aventure-se e descubra-o. Este é um território muito rico. Este território de Viseu, Dão Lafões e Alto Paiva tem desde logo a majestosa cidade de Viseu. Mas para além disso, temos também todos os outros territórios, desde São Pedro do Sul, com as suas termas, Vozela com as suas tradições, com os seus pastéis de Vozela, Oliveira de Frades com uma indústria muito ligada também à terra, na área, sobretudo, das aves, e depois Vila Nova de Paiva, também com todo o Rio Paiva e as próprias trutas do Rio Paiva. Mas, para além de tudo isto, há um grande património, também ele, um grande património natural, um grande património paisagístico e, naturalmente, um património monumental. O Centro da Memória Judaica tem como objetivo dar a conhecer a terra, o seu povo e a história da presença da fé judaica. A exposição aborda alguns dos episódios mais marcantes da vida de algumas famílias que aqui viviam e seguiam a lei de Moisés. A Horca de Juncais ou a Horca de Pendilho são alguns exemplos da ocupação remota de Vila Nova de Paiva. Exemplares conservados que chegam aos nossos dias com a missão de nos fazer entender melhor a história. O Museu Rural de Pendilho tem nas imediações espigueiros que noutros tempos se enchiam de cereais, a respectiva eira e forno comunitário. O museu tem como objetivo valorizar a memória das alfaias agrícolas, das técnicas e das paisagens rurais da sub-região alto-paivense. A viagem pela região será longa e o melhor é garantir uma paragem nos sabores da terra. Apresentamos aqui uma couvinho troncha com uma marcelazinha caseira, tudo caseiro, e uma moira também a acompanhar. Nos pratos principais temos A roupa velha, que é um prato tradicional, que é uma couvinha, também galega, couve galega com bacalhau desfiada com pão. E o segredo está no pão. O prato de carne é o prato de cabrito, é o produto tradicional mesmo aqui da zona, aqui dos nossos montes, aqui da Carqueja. Acompanhamentos, a batatinha assada, o arrozinho com passas. E para terminar, os doces. Sobremesas, apresentamos aqui o leite creme, um arroz doce e a letria. E depois acompanhado com um bocadinho de mel caseiro, para quem quiser, também um bocadinho de mel. Em Vila Nova de Paiva, os momentos de lazer servem todos os gostos. Se é amante de velocidade, o melhor é ir até ao cartódromo.
O circuito está preparado para os aprendizes e os mais profissionais. No centro de Portugal, rodeada por serras e pelos rios Voga e Dão, ergue-se a cidade de Viseu. Ocupada desde a época castreja, a história de Viseu está diretamente ligada com a história de Portugal. Tem produtos de excelência e uma aura vibrante que lhe despertará grande interesse conhecer. A cidade de Viriato, como muitos lhe chamam, tem no seu berço a homenagem ao eterno líder dos lusitanos que lutou e venceu vários invasores romanos. A Sé Catedral de Viseu tem um interior singular. A beleza majestosa impera, tal como o silêncio. A Capela Mor, modificada no século XVIII, esteve em tempos decorada com o retábulo de Vasco Fernandes, Grão Vasco. O Museu Tesouro da Sé revela um magnífico conjunto de peças que as vivências centenárias da Catedral reuniram. Neste museu, podemos fazer uma viagem com mais de 900 anos de história. O Museu Grão Vasco está no Paço dos 13 Escalões. Encontramos uma parte substancial da nossa identidade refletida na expressividade e realismo da pintura de Vasco Fernandes. Nos seus quadros, a cor e a luz encontram a harmonia dos ambientes, as emoções das formas e dos rostos e a atenção ao pormenor. Pelas ruas do centro da cidade é possível encontrar movimento, turismo, estudantes e muito comércio. Os edifícios mantêm a traça original, com cuidadas ornamentações. A Casa da Ribeira é um espaço que recorda as memórias de Viseu. Tem também a presença das barcas na Ribeira que marcaram a vida do rio. A Quinta da Cruz, Centro de Arte Contemporânea, é um lugar onde a natureza e a arte se encontram. Atualmente, a Quinta é da Câmara Municipal e acolhe vários eventos e exposições. Faça um passeio pela área exterior e vá até à Sala dos Mais Pequenos e descubra grandes curiosidades. Os sabores gastronómicos fazem parte dos melhores momentos de cada visitante. Como tal, vamos já espreitar as entradas. O sal de presunto, o queijinho da serra amanteigado e o queijo curado, que é curado por nós. Depois temos aqui uma tortilha de ovo com um bocadinho de enchido. Aqui temos a morcela de sangue, que é da nossa região. Temos as petaniscas de bacalhau e temos a alheira. Nos peixes, neste caso concreto, temos ali o sábalo de escabeche. Temos uma lampreia, que vamos fazê-la de cabidela, e temos aqui os filetes de polvo. Se já está rendido, espere para ver o que se segue. Temos um frango de caril, portanto, com os respectivos ingredientes para o serviço, para molho. Aqui temos uma mão de vaca, que é com grão, e ali é a vitela assada aos nacos, que é a aba da vitela. Para terminar, fechamos com os paladares mais doces. Peras bêbadas e marmelo bêbado. Temos o requeijão com doce de abóbora, é uma receita da minha mãe. O doce de abóbora era feito na aldeia. Temos aqui o pudim abado de priscos, temos o quindim e temos um cheesecake com molho de morango. A Ecopista do Dão surge no momento ideal para seguirmos viagem. O Museu do Quartzo é único no mundo. É um centro interativo de exploração do património geológico e natural da região. O museu tem ainda exposições temporárias. Existem um conjunto de museus que estão localizados fora do perímetro urbano e que são naturalmente visitáveis e que normalmente também são um pouco daquilo que é a identidade da própria localidade onde esses museus se encontram. Um dos produtos mais representativos do Dão é o vinho. A Quinta de Lemos faz assim uma homenagem à região com vinhos exclusivos feitos a partir de castas autóctones. Antes de conhecermos o 5º município que constitui a ADLAP, paramos no Museu do Linho de Várzea de Calde. Existem um conjunto de ações e até incentivos para que, por um lado, estes museus possam ser sempre visitados, mas também os próprios produtos. Veja-se, por exemplo, o linho da Várzea de Calde ou veja-se, por exemplo, os estanhos de Bodiosa, em que acabamos de ter a certificação desses mesmos produtos. É recriado o dia-a-dia agrícola da região, em áreas como o pátio de serventia, os corrais, o lagar, a cozinha tradicional e até o lugar do tear. Vouzela é um concelho que se diferencia pelo seu património, especialmente pelos valores históricos, gastronómicos e naturais. O Centro Histórico de Vouzela é um ótimo cartão de visita. As casas denotam uma arquitetura senhorial, muitas com fachadas imponentes e braçonadas.
A ponte alta que rasga o rio é o espelho de um passado recente. A linha férrea teve bastante importância para a região. A Casa-Museu é uma hospedaria numa habitação do século XVIII. No hall de entrada tem uma exposição de arte sacra, um espaço acolhedor para parar e descansar. A Casa-Museu está ligada à Rota do Pastel de Vouzela, que iremos conhecer agora. Este pastel é um doce conventual das freiras clarissas, mas que mais tarde foi divulgada a receita e até aos dias de hoje cada produtor tem o seu segredo. Bem doce e de massa fina, o pastel é um dos símbolos da vila. O Mirador de Nossa Senhora do Castelo é um dos locais de visita obrigatória. Depois de uma longa escadaria, no topo do monte de Nossa Senhora do Castelo, situa-se a ermida, onde o panorama avistado oferece uma grande beleza natural. Seguimos pelo concelho e somos surpreendidos por torres medievais. A Torre de Câmara foi erguida no século XIII, não se sabendo quem a mandou edificar. Terá sido habitada até ao final do século XVI e princípio do século XVII. A Torre Medieval da Alcofra está implantada num vale com uma vista privilegiada sobre os campos de cultivo. O acesso ao seu interior é feito pela escadaria lateral. Aí chegados, encontramos o núcleo museológico do Património de Vouzela. Aqui faz-se uma viagem pelos velhos e misteriosos tempos medievais, onde os senhores da terra e as famílias nobres construíram imponentes torres militares para defenderem e controlarem o território. Eram o símbolo do poder das elites. Para a viagem ficar completa, falta conhecer um prato típico, porém singular. O barro preto torna-se essencial para os sabores que vamos descobrir. A sopa seca é um prato tradicional da Alcofra. Só existe na nossa região. É uma sopa, é feita com água de carnes e pão branco com 2 dias, pelo menos. E depois vai ao forno, a gente a cozer as carnes de cerca de 3 horas e depois ao forno cerca de 1 hora a 1h30. Sei que foi um senhor que veio do Alentejo e que depois teve um almoço grande e não sabia o que fazer. Ao pão que tinha de sobra com a água de cozer as carnes, meteu ao forno e saiu. Pronto, nós vamos aperfeiçoando ao longo dos tempos, ou desaperfeiçoando, mas temos a nossa sopa seca, como aqui está. Por exemplo, quanto a outra sopa, leva mais condimentos, leva mais coisas. Esta não, é só água e carnes caseiras, de preferência. A Lapa da Meruz fica situada na Serra do Caramulo, a 850 metros de altitude. No centro está o Dolmen da Lapa da Meruz, que é um verdadeiro ícone do megalitismo beirão. A barragem de águas tranquilas e límpidas sofre alterações ao longo do ano. Neste momento estava um lago gelado e igualmente belo. Pode trazer equipamento e fazer os percursos pedestres, mirar a Serra da Estrela, respirar o ar puro e colecionar mais um momento inesquecível. Entre serranias, rios, muita natureza, usos e costumes, a ADLAP foi promotora de um roteiro único, recheado de lugares para visitar. As pessoas podem vir, podem ficar em qualquer um dos territórios que referi, mas existem imensas coisas, uma imensidão de atividades que podem ser desenvolvidas. Desde logo, a nossa gastronomia, os nossos vinhos, também os nossos monumentos e toda esta história, toda esta paisagem verde, toda esta envolvente e a grande qualidade de vida que hoje temos na região de Viseu. E, portanto, convido-os todos a virem à nossa região. O Pontos Cardeais de hoje foi composto pelo melhor desta região. Entre sabores distintos, culturas ancestrais e muita história, ficamos todos a conhecer melhor Portugal. Esperamos que tenha apontado todas as sugestões para ser o próximo a vir até cá. Nós seguimos para o próximo destino.